Oi gente, aqui é a Vitória Silva e hoje no canal nós vamos ter um Pessoas Públicas, que é um quadro que estava um tempão sem aparecer por aqui, no qual eu trago pessoas que fizeram coisas normalmente não muito boas e se tornaram temas de reportagens que se tornaram livros. Dessa vez a gente vai falar sobre João de Deus, ou John of God, que é um curandeiro brasileiro que ficou conhecido aí pelo mundo e usou seu poder para estuprar muitas mulheres, mais de 351 mulheres, e que foi tema do livro A Casa do Chico Felitti, e é sobre ele que a gente vai falar hoje. I'll take your soul. Pra quem não conhece, a história do João de Deus se tornou popular em 2019, quando uma das vítimas dele deu entrevista para o programa Conversa com Bial e contou sobre o abuso sexual que ela sofreu lá na casa. Esse cara ele é famoso há muitos anos, ele tem uma casa meio, não é espírita, porque ele nunca foi aceito pelos espíritas, mas é uma casa onde as pessoas vão em busca de paz, em busca de cura. Então tem muita gente que iam, né, porque não existe mais, mas vamos por partes, que iam porque estavam com problemas, então, com câncer, com problema na vista, ou que só estavam procurando uma paz de espírito, e ele dizia que promovia isso com cirurgias espirituais e cirurgias físicas. Então ele passava uma faca no olho das pessoas e dizia que isso ia curar elas, mesmo que o problema não fosse nos olhos. Ele enfiava uma tesoura no nariz das pessoas e dizia que isso também curava problemas que não estavam no nariz necessariamente, e ele fazia cirurgias que eram cirurgias espirituais, então ele só colocava a mão ali e dizia que essas pessoas tinham ficado boas. No decorrer dos anos, a fama dele acabou se espalhando pelo país, então tinha pessoas de várias partes do Brasil que iam pra lá, e posteriormente do mundo. Ele fazia, inclusive, excursões pra Austrália, pros Estados Unidos. A Oprah foi entrevistar ele, a Xuxa entrevistou ele, mas a entrevista dela não saiu. Então, no livro, o Chico Felitti ele vai até a Bardiânia, que é a cidade onde esse homem atuava, pra descobrir como que ele conseguiu toda essa fama, como que pessoas do mundo inteiro souberam a respeito dele, e, em paralelo, ele fazia todo esse abuso sexual com essas mulheres e ninguém sabia, né? Será que ninguém sabia? Então ele vai pra descobrir como que essas coisas funcionavam. A narrativa do livro, o Chico é um jornalista que eu sou muito fã, então eu gosto muito da forma como ele escreve. Ele foi até lá, como eu falei, e ele vai contando essa história com um capítulo no passado e um capítulo do presente. Então a gente sabe, ao mesmo tempo, como essa fama aconteceu, como que os estupros eram feitos, né? Agora mais próximo da nossa realidade, como que essas mulheres se encorajaram, como que elas foram silenciadas durante tanto tempo e como que tá a cidade hoje. Assim, só pra entender, eu acho que um bom paralelo para as pessoas entenderem do que a gente tá falando é comparar com a Aparecida do Norte, né, aqui de São Paulo. É uma cidade, a Bardiânia era uma cidade muito pequena, que tinha ali um comércio muito pequenininho e que as pessoas iam para outras cidades para trabalhar. Quando esse homem chega lá, ele consegue toda essa fama e toda a economia da cidade passa a ser baseada nele. Então existiam muitos hotéis, existiam muitos restaurantes, existia um comércio muito grande, assim como é em Aparecida, né, que tem muita gente vendendo imagem de santo, camiseta, pano de prato, enfim. As coisas lá eram exatamente iguais, e da mesma forma como na Aparecida existem muitas pessoas que não são católicas, na cidade existiam muitas pessoas que não acreditavam nele, mas ele era a única forma de ganhar dinheiro. Então essas pessoas viviam com a economia delas com base na casa de Dom Inácio de Loyola, que era onde ele atuava. E aí ele mostra como que a queda dele, porque ele foi preso, ele foi autuado por abuso sexual de 351 mulheres, além de outros vários crimes que ele cometeu, como que isso acabou com a cidade, como que as pessoas começaram a ir embora para cidades vizinhas, migraram para outros estados brasileiros porque ali não tinha mais emprego. E isso leva a um outro ponto que ele mostra muito no livro, que é o silenciamento das vítimas. Então, muitas mulheres tentavam falar a respeito e as pessoas falavam, não, isso é mentira, isso não aconteceu. As pessoas fingiam que não sabiam, as pessoas fechavam os olhos, porque ou elas iam ir contra ele, ou elas iam ter um emprego. Eu até marquei aqui um trecho do livro, que eu acho que mostra muito bem isso. Vou procurar aqui e vou ler só um trechinho, não é spoiler, prometo. Depois que o trabalho matinal terminou, ela foi em busca de auxílio. A dona de uma das pousadas onde havia se hospedado nos primeiros dias lhe deu um tapa na cara quando ouviu seu relato e disse, não, eu não acredito em você. Depois, conforme afirmou o Ministério Público, ela procurou a enfermeira da casa e lhe contou o ocorrido. Por favor, perdoa, alguma coisa pior pode acontecer com seu pai, a funcionária teria dito. Então esse é um trecho que mostra muito a respeito de como essas mulheres eram silenciadas, e aí o Chico mostra como que o contrário aconteceu, como que essas mulheres começaram a denunciar, qual que foi a defesa
do João Teixeira, né, que é o John of God, João de Deus, e como que as coisas aconteceram, a prisão dele, como que ele tem agido desde então. Não é uma leitura fácil, não é uma leitura para quem já passou por algum tipo de abuso, mas é uma leitura que mostra muito a respeito da cultura do nosso país, porque uma coisa interessante que talvez outras narrativas a respeito do João de Deus não traga é que o Chico foi para a cidade muitas vezes, inclusive depois que o João de Deus já estava preso. Então ele mostra uma coisa bem interessante no final, como que essas pessoas que acreditavam no João de Deus agiram. Então, assim, muitas pessoas passaram a acreditar que, de fato, ele tinha abusado dessas mulheres. Afinal de contas, foram denúncias no mundo inteiro. Teve mulheres de outras partes do globo que falaram, depois que elas ficaram sabendo do movimento que estava acontecendo no Brasil. Mas também tiveram muitas pessoas que simplesmente começaram a acreditar em outros charlatões que falavam a mesma coisa que ele, só não estavam abusando de ninguém até onde é sabido até o momento. Então, o livro fala muito da nossa justiça, da nossa cultura, fala muito a respeito de como as pessoas usam da fé para enganar outras pessoas. Enfim, é isso. Para quem quiser fazer uma leitura complementar a essa, eu acho que o livro Ela Disse, que fala a respeito do movimento Me Too, é bem interessante, porque ele também fala muito a respeito do silenciamento das vítimas e como isso costuma acontecer, só que lá nos Estados Unidos, onde inclusive aconteceu a primeira denúncia do João de Deus. O vídeo era esse. Tem uma série na Globoplay, se não me engano 2, que falam a respeito do João de Deus. Outros livros vão sair também, porque foi um fato, assim, abominante que aconteceu no nosso país. Se vocês tiverem estômago, leiam. Se não tiverem, procura outro vídeo aqui no canal sobre outro livro e vai ser feliz lendo outra coisa, porque essa não é uma leitura fácil e nem uma leitura gostosa. A indicação era essa. Até o próximo vídeo. Tchau! I'll take your soul.